Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para vocês. Chegando para falar do final dessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? A primeira da Série A, né? Que terminou nessa quinta-feira com o Cruzeiro indo ao Rio de Janeiro e tomando uma sapatada de 4-0, né? No vídeo anterior que eu falava dos jogos da quarta-feira, ainda falei que o Cruzeiro era um pouco mais favorito do que o Botafogo, né? Mas nem sempre a gente acerta. Tem um time mais qualificado, mas o Botafogo conseguiu, no segundo tempo, aplicar 4-0, uma goleada até surpreendente. Primeiro tempo onde o Cruzeiro teve mais posse de bola, no jogo todo, na verdade, mas no primeiro tempo teve um pouquinho mais de posse de bola e finalizou o dobro do que o Botafogo finalizou. Foram 9 para o Cruzeiro e 4 para o Botafogo, mais escanteios, mas não soube traduzir isso em gol. O Botafogo se defendeu bem, o Cruzeiro teve 3 ou 4 grandes oportunidades para fazer gol e não fez. E aí na virada do intervalo, né, no inicinho do segundo tempo, já sai 1-0 para o Botafogo. O Cruzeiro ainda continua tendo um pouco mais de posse, atacando, finalizando bastante. No total foram 17 finalizações, o Botafogo teve menos do que isso. E o Botafogo foi muito mais cirúrgico. Da metade do segundo tempo em diante, conseguiu fazer o segundo e no final o terceiro e o quarto, com o Cruzeiro já totalmente quebrado, né? E um resultado onde, como eu disse, de forma surpreendente, esse 4-0. E aí sai na frente o Botafogo, que na minha opinião é um time que ainda, apesar dos 4-0, mas é a primeira rodada, é um time que não deve brigar nas cabeças desse campeonato não, né? Bons jogadores, né? Danilo, Montoro, mas ainda assim eu acho que é um time que não deve, talvez, brigar por uma vaga na Libertadores, mas ainda assim eu acho difícil. Vamos ver no final do ano se eu vou queimar a língua ou vou acertar. E o Cruzeiro, a expectativa de brigar pelo título, mas com esse futebol aí do Tite, acho difícil se ele não melhorar alguma coisa desse time do Cruzeiro aí, que ontem foi melhor no primeiro tempo, né? Teve boas oportunidades, mas no fim das contas acabou tomando 4 e se desorganizou, né? Principalmente o sistema defensivo, que não esteve bem, né? Não é à toa que tomou 4 gols. Cruzeiro na semana que vem enfrenta o Coritiba, que também perdeu o Bragantino na quarta-feira, né? Os dois precisam pontuar. E o Atlético na semana que vem vai até Bragança Paulista enfrentar o energético, o Red Bull Bragantino, na segunda rodada. Fechando a rodada ontem, ainda teve Mirassol 2, Vasco da Gama 1. O time do Mirassol, que foi bastante desmantelado, né, na virada do ano, que vai para a Libertadores, contratou bastante, já começa o campeonato com o pé direito, mas também do outro lado era o Vasco da Gama, né? Diniz aí tendo dificuldades para encontrar um time competitivo e um cara que supra, né, a ausência do Ryan, que foi para a Inglaterra, foi para o Bournemouth. Mirassol 2-1, fechando também a rodada, a primeira desse campeonato brasileiro. No final de semana aí tem campeonatos estaduais, tem a Supercopa do Brasil, né? Flamengo aí trazendo Deus e o mundo, achando que tá trazendo o Messi. E o Corinthians aí devendo também Deus e o mundo, tentando aí esse título no domingo no Mané Garrincha. E também os estaduais, né? Atlético e Cruzeiro provavelmente com seus times mistos, precisando vencer para classificar, né, para as semifinais, tanto Atlético quanto Cruzeiro. Atlético no sábado, Cruzeiro no domingo nos estaduais. Na semana que vem a gente volta para falar desses jogos e também de Campeonato Brasileiro e o Austrália Open, hein? Tá chegando as finais do Austrália Open no feminino, Aryna Sabalenka contra Svitolina, e no masculino Alcaraz, tudo certo. Do outro lado, uma certa surpresa, porque Novak Djokovic derrotou Jannik Sinner e a final é Djokovic e Alcaraz. Tá certo? A gente volta depois para falar de tudo isso, dessas finais e do futebol. Um abraço para todo mundo. Valeu!